E aí, velho? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quem está animado aqui essa noite? Quem está feliz? Quem ama sua sogra aí? Rapaz, já vi que o negócio ficou forte, viu, irmão? Quando falou de sogra, né? Abre tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vamos começar com Romanos 10 e 17, tá? Romanos 10 e 17. Eu quero dar continuidade àquela mensagem do domingo que eu preguei sobre Alimente Sua Fé. Eu vou dar o título a essa mensagem: Alimente Sua Fé, parte 2. Glória a Deus, aleluia. Quem ama a palavra de Deus aqui? Diga: minha Bíblia é um pedaço do céu na terra. Amém? Você tem a arma mais poderosa do universo em suas mãos. Em um tablet ou um celular, baixada ou escrita, ela é a Logos de Deus. Revelada ao coração, se transforma na rema de Deus. Palavra falada, saindo direto da boca de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Ele não disse que era de qualquer palavra, ou de toda palavra, a que sai da boca de Deus. Então não é de qualquer uma. Diga: é da que sai da boca de Deus. Já vi que vocês estão muito animados hoje, irmãos. O negócio hoje vai ferver aqui, o caldeirão vai ferver. Creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui essa noite. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, ou da palavra de Cristo. Aqui diz a palavra de Deus, mas na versão original está escrito a palavra de Cristo. Por quê? Toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando ele diz a palavra de Cristo, está falando acerca da nova aliança, de tudo aquilo que Jesus fez e conquistou para nós. Amém? Quando eu for ler a Bíblia, eu preciso entender que nós somos gente da nova aliança. Diga assim: eu sou uma nova criação. Diga: eu faço parte de uma nova aliança. Então essa nova aliança começa com a morte e ressurreição de Jesus. O Espírito Santo desce, se inaugura uma nova aliança. Glória a Deus pela nova aliança. Então, tudo que é de promessa no Velho Testamento agora se torna herança para nós em Cristo. Tudo que era promessa para Israel, para nós é herança. Toda vez que eu for ler a Bíblia, eu tenho que entender que o Velho Testamento não tem doutrina para a igreja, mas tem voz profética e herança. Porque o Novo Testamento estava oculto no Velho, mas agora o Velho Testamento é revelado no Novo. A Bíblia, o Novo Testamento começa em Mateus, mas a nova aliança não começa em Mateus. Isso é muito importante aprender quando for ler a Bíblia. A nova aliança começa em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce inaugurando. Da mesma forma que Moisés sobe ao monte, no Monte Sinai, e ele recebe as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Quando ele desce da montanha, 3.000 almas morrem. Em Atos 2, quando a nova aliança é inaugurada, não escrita mais em pedras, mas escrita no coração humano, se cumpre o que Deus disse através de Ezequiel: naqueles dias eu vou tirar o coração de pedra, o coração da pedra, o coração de uma vida cheia de regras, e vou te dar um coração de carne, e vou habitar em vocês, escreverei minhas leis no seu âmago, no seu coração e no seu espírito. Ou seja, tudo que a lei exigia, agora Deus nos capacita a viver. Os frutos que a lei exigia do homem de bom comportamento, agora fazem parte de uma nova vida em Cristo dentro de mim. Quanto mais eu ando no Espírito e me relaciono com o Espírito Santo, mais isso flui sem esforço. Porque o amor tira toda a obrigação. Diga assim: amor. O amor faz do dever e da obrigação algo suave e leve. O que é que o amor faz? O amor torna leve
o que a obrigação fez ser pesado. Diga assim comigo: o amor torna leve o que a obrigação fez ser pesado. Se você passar uma noite trabalhando, obrigado, você pode ficar cansado, mas se você passar uma noite em claro de sono, cuidando do seu filho por amor, aquilo não é pesado. Há uma diferença, amém? Não significa que por ser leve vai ser fácil, mas não tem peso. Passar por algo difícil sem peso é muito melhor. A gente vai entender um pouco sobre alimentar a fé, porque eu estou nessa mensagem que eu comecei a primeira, eu trato muitas questões do coração. Quando a gente tem um carro que acende a luz do freio no painel, você não leva ele para um lava-jato, você tem que levar para um mecânico. Só que o nosso corpo, ele dá indicações. Por exemplo, quando o corpo está inflamado, a pessoa geralmente vai ter dor de cabeça, vai ter algum tipo de dor. A dor está indicando que o corpo tem uma inflamação ou algum problema em algum lugar. Quando você está ansioso, sua mente está habitando em algo que é negativo. Sempre eu ensino isso. Todas as vezes que eu tenho sentimentos negativos, é porque eu estou pensando em pensamentos negativos. Estou deixando que os pensamentos negativos habitem na nossa mente. Então, por trás desse pensamento negativo tem uma crença enraizada. E aí, você tem que questionar, acordo de manhã ou durante o dia, sentimentos ruins, emoções ruins, estão baseadas naquilo que eu penso. Isso não vem do nada. Tem alguma coisa ocupando tua mente que não é a sua verdadeira verdade, que não é a verdade que Jesus disse. Amém? A fé não nega os fatos, nem as circunstâncias, mas a fé não olha para o que você está vendo no natural, ela vê aquilo que a palavra de Deus diz. Então olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz: com o coração se queira para a justiça, Romanos 10:10, e com a boca se faz confissão para a salvação. O coração vem antes da boca. E se a gente não cuida do coração, nossas palavras, nossas confissões de fé sempre serão negativas. Então as pessoas vão tentar trabalhar naquilo que fala, mas sem entender que tem que ajustar o coração com relação às crenças. E geralmente a gente só vai saber as crenças negativas que temos quando estamos cheios de pressões. Essa semana várias pessoas sempre falam comigo e me pedem ajuda em oração. E uma pessoa diz: por que sempre comigo acontece isso? Eu estou sempre sofrendo, eu estou sempre passando. Eu digo: olha, isso é um ciclo vicioso de fracasso. Você tem uma mentalidade voltada há tanto tempo para coisas negativas, que quando você está sob pressão, você não consegue crer. Você começa a falar de maneira errada. Por quê? Mas Gleison, é uma verdade, é o que eu estou passando, sim. Mas nós em Cristo Jesus, Paulo disse em Filipenses 4, versículo de número 12, que ele sabia passar toda e qualquer situação. Que quando ele tinha, como se não tivesse, quando não tinha, como se tivesse. O que é que Paulo está dizendo? Olha, o que eu estou vivendo em Deus é tão forte, que situações externas não ditam como eu vivo. Nenhum problema determina se eu vivo bem, se eu sou feliz ou não. Minha alegria não é determinada por uma conta que foi paga, mas por saber a minha verdadeira realidade, habitar o meu coração, na certeza de que Deus é bom e cumpre aquilo que diz em sua palavra. E se a gente observar, Deus nos trouxe até aqui, cuidou da gente em tantas coisas. Então o diabo, ele não tem poder para tirar você da salvação. E o que é que ele vai fazer? Trabalhar para te distrair. Trabalhar na tua mente para trazer distrações. E encher seu coração e sua alma de pensamentos negativos, de amargura, de sentimentos ruins, de tudo que te fizeram de errado. Para quê? Para você não avançar. Só que você não é vítima, você agora é mais do que vencedor. Mas as pessoas, no Brasil principalmente, adquiriram uma mentalidade de vítima. O Brasil tem vitimismo para tudo. Nós crescemos nessa cultura miserável de ter uma mente voltada para o vitimismo. E aí você encontra um evangelho que destrói toda essa crença e que te coloca já numa condição de vitória, porque no dia que você nasceu de novo, você não vai vencer. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. E que notícia boa ele diz depois: ei, você vai ter problema, fica feliz. Já imaginou? Eu olhar para o pastor Pompeu e disse: fica feliz, tu vai ter aflição, olha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? O bom ânimo está ligado à vitória dele.
Ele nunca disse, vocês vão vencer depois. Disse isso? Não, por quê? Porque ele vencendo, nós vencemos. Diga, o que aconteceu com Jesus aconteceu comigo também. Porque eu estou em Cristo. A gente precisa entender sobre posição em Cristo. Porque muita gente está se movendo e vivendo pela condição, pelo que vê, pelo que sente. Só que você passou muitos anos no natural. Uma pessoa disse, mas é muito difícil. Eu disse, é difícil por causa do conhecimento dos sentidos. É difícil porque você foi estruturado após a queda. Você foi criado em um ambiente natural. Então você tem uma tendência para o natural. Ouvir uma notícia ruim, já se desesperar. Você tem hábitos de preocupação. Você tem hábitos de sempre pensar algo ruim e de sempre tentar resolver, de sempre tentar controlar. Isso é um mau hábito. Ficar preocupado o tempo todo. E por que temos isso? Nós não aprendemos isso do nada. Aprendemos em um mundo natural. Aprendemos pela vida natural. Mas se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Na versão original diz assim: e eis que se fez uma nova realidade de vida. Agora nós vivemos pela fé. Na verdade, a criação do homem, o homem foi criado para viver desde o início pela fé. Só que quando ele come aquele fruto, abre-se o entendimento no natural, não para o espiritual. Ele já tinha o entendimento espiritual, ele já era coberto pela glória de Deus, ele já vivia pelo que Deus disse. Tanto é que mesmo Deus casando Adão e Eva, ele não teve nem noite de núpcias. Todos os dias Deus entrava no jardim e a voz de Deus o alimentava. O homem nunca ficou sem a palavra de Deus. Era o alimento dele. Só que agora uma consciência muda após a queda. E o homem passa a viver pelo que sente. Mas nós não fomos feitos para ser produtos do que sentimos. Deus nunca criou você para fazer. Deus criou você para ser. Deus nunca criou o homem para ser ações humanas, mas para ser humano. Ser vem antes de ter. Diga comigo, ser vem antes de ter. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, porque sou filho, tenho tudo que é do meu pai. Ser vem antes. Da igreja, se as pessoas perguntarem a você, quem quer ser abençoado aqui? Você levantar a mão, porque você ainda não sabe o que aconteceu em Cristo. Então você está tentando o seu que já é. Se eu perguntar, quem quer ser curado? Quem quer ser abençoado aqui hoje? Tem gente que já sabe, não vai levantar a mão, né? Não vai cair de novo. Eu não estou tentando. Eu começo do lugar de vitória em Cristo. Isso precisa estar estabelecido. E agora, numa vida de comunhão, relacionamento com Deus, e aprendizado e renovação da mente. Porque assim, no Espírito eu sou transformado, eu recebi um novo coração. Só que eu tenho uma alma que aprendeu tudo errado, que aprendeu tudo no natural e agora precisa aprender a andar pela fé. Então essa alma precisa concordar com o Espírito. Andar no Espírito é governar as emoções através do coração. É dominar, reinar através dos pensamentos, reinar. Porque a batalha da fé não é contra o diabo, ele já foi vencido. O bom combate da fé já diz, é bom, não é ruim. É contra os sentimentos que gritam em você. É contra tudo que como é que eu posso dizer, de engano, de descrença, de incredulidade, de emoções que não vêm da verdade. E quem me ensinou isso? Adão, veio dele. Não foi papai e mamãe que te ensinou, você já nasceu por causa do pecado de Adão, mas você nasceu de novo, existe uma nova realidade, uma nova vida, e agora eu preciso me mover nessa nova vida, e entender que o meu novo coração, meu novo espírito, ele não se alimenta de pão, ele se alimenta da palavra de Deus. Então você vem à igreja e volta, mas não se alimenta, você vai viver uma vida voltada para o natural, e as pessoas sempre estão tentando ouvir o Espírito, ter direção de Deus, mas essa coisa não funciona com a cabeça, com a razão. É por isso que eu preciso de discernimento para entender. E esse discernimento vem pelo Espírito, não vem da minha cabeça. A minha cabeça questiona, mas o coração confia, por causa de verdades que foram plantadas, enraizadas em mim. E o trabalho do diabo não é roubar você de ir para o céu. Ele não pode roubar a tua salvação. O trabalho do diabo é tentar fazer com que a semente não caia na boa terra, não chega ao teu coração. É por isso que vem espinhos, é por isso que vem um monte de coisa na parábola da semente, para justamente a palavra de Deus não ser germinada em você. Por quê? Porque a coisa mais preciosa que Deus nos deu foi o seu Espírito e a sua palavra. Agora na nova aliança existe o lado feito, que é o lado legal, é o que me pertence, todo mundo sabe. E ainda tem pessoas que dizem assim, já foi feito, mas não vive nada do que foi feito.
Não possui nada do que Jesus deu. Por quê? Porque tem a ação do Espírito e a palavra. Diga assim, a ação do Espírito e a palavra. Pastor, mas você não sabe, se eu fosse rico, se eu tivesse uma empresa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Jesus não tinha império, Jesus não tinha empresas, Jesus nem trabalhava mais quando assumiu o ministério, mas ele construiu um reino com a palavra e o Espírito. Funciona, rapaz. Pega no ombro de alguém e diga, quando você andar pelo Espírito, diga, se relacionando com o Espírito Santo, e a palavra que o Espírito te dá, diga, Deus vai começar a construir coisas. Diga, nem que apareça em boca de peixe, nem que caia na tua rede, nem que venha no deserto. Ei, irmão, deixa eu te dizer, esse reino visível veio do reino invisível. É por isso que Paulo está dizendo, não atenta para o que se vê. O diabo está dizendo, olha a tua atenção, olha para aqui, olha o problema, olha a falta, olha, essa empresa vai perder esse cliente, olha isso, olha. Aí Paulo diz, ei, tira os olhos do que se vê. Por quê? Porque a fé, ela está acima do intelecto humano. O intelecto humano é até aguçado depois da fé. Por que ela está acima do intelecto? Porque o intelecto humano vai lidar com coisas naturais e humanas. Mas a fé vê o invisível. E o intelecto não vê o invisível. O intelecto vê a continha para pagar. Essa igreja vai viver um nível de fé que ela nunca viveu antes. Se a gente chegar aqui mesmo, por isso tem que ter o culto altas horas, irmão, para a gente ir. Mas eu não estou debaixo de uma unção de ensino hoje. No último domingo, teve algumas vezes que aí vem ensino, aí eu vou operar no ensino. Mas hoje eu não estou na unção de ensino, tem outra coisa fluindo aqui. Amém? Amém? Quem dá glória a Deus por isso? Então agora a gente pode ler Mateus. Mateus 11, versículo 28. Deus é bom, viu, irmão? Quem não presta é o diabo. Tá chorando, louve. Esse ciclo mental de derrota é implantado em você sem perceber. Você sempre tem reações negativas diante de pressões. Em 2 Coríntios 8, Paulo diz que os macedônios, as pressões só revelaram o que estava no coração deles. Porque eles foram... Paulo deixou livre para eles a questão da colheita, a questão da semeadura, porque eles viviam em muita escassez. Então Paulo disse, vocês não precisam contribuir. Todas as igrejas vão contribuir. Que é uma área que a gente precisa entrar com muito entendimento também, a questão de generosidade e de entendimento da semeadura, tá? Enquanto houver dia e noite, haverá plantio e colheita. Semeadura é uma lei da terra, não é uma lei do céu. Por quê? Porque de Deus você não colhe, você herda. Você não tem como plantar em Deus, você planta na terra, na obra de Deus na terra, e colhe daqui, porque aqui existe a lei que foi liberada para os homens, o dar e receber. Só que no céu não, eu não colho de Deus. Deus não tem colheita, Deus tem herança. Para filhos, Deus não tem colheita, Deus tem heranças. A gente precisa saber, o lado legal é muito importante, irmãos, porque você nunca vai lutar por um direito que é seu se você não souber o que tem. Se você não sabe a herança que tem, não tem como exercer fé. E eu sempre digo isso, a fé só pode ser exercida onde a vontade de Deus é conhecida. Então qual é o trabalho do diabo? Engano. 2 Coríntios 4:4 diz que nos quais o Deus desse século, com D minúsculo, que é o diabo ali, que é o trabalho da religião, que ali também está ligado à religião, cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhe resplandecer a luz do evangelho de Cristo. Vê só, não cegou para qualquer área, cegou para o evangelho de Cristo. Porque no dia que você entender o evangelho de Cristo, a vida muda. Jesus disse, eu venho anunciar as boas notícias. E a boa notícia, ela vem para todas as pessoas, até para quem mora debaixo de uma ponte. Se crê no evangelho, a vida muda. Amém? Então a gente precisa entender que eu só posso exercer autoridade sobre algo que eu entendo, que eu confio.
Então existe o lado legal da redenção e o lado vital, que é a ação do Espírito e a palavra, e funciona, irmãos. Você caminha com o Espírito Santo e dá uma palavra, você agarra. E você libera. Jesus não veio com império, não veio com soldados, com exércitos. Jesus pegou até os piores. Porque pela lei os melhores falharam, pela graça até os piores foram salvos. Ele quebra todos os conceitos de liderança, de tudo que você imaginar. Porque quem é o líder da terra que não vai escolher os melhores? Jesus escolhe os piores. Jesus escolhe os mais difíceis de lidar. Eita, homem resolvido era aquele. Mas com a palavra e o Espírito transformou todas essas pessoas. Onde ele chegava, transformava tudo. E ainda dizia João 6:63, se eu não me engano: as palavras que vos tenho dito é Espírito e vida. Irmãos, a nossa fé também é liberada através daquilo que dizemos e da forma que nos relacionamos. Aquilo que escrevemos, aquilo que falamos, ou gera vida ou gera morte. Nada é neutro, amém? Então até a forma que se expressamos nos relacionamentos, podemos expressar a fé nisso. Isso é muito sério. Ou gera vida ou gera morte. Mas você recebeu vida, a sua fonte é de vida. E Tiago diz: não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Nasceu de novo, é uma nova criação. Tem vida de Deus aí. Está na hora de começar a aprender a liberar essa vida que está em você, amém? Amém. Vamos para a palavra então. Eu vou ler na outra versão aqui. Estou coisado, viu, irmão? Estou coisado hoje. Versão A Mensagem, versículo de número 28. Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Uma pergunta. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Religião só traz cansaço. Religião só põe regras em você. Jesus é vida, irmãos. A vida fica mais leve. Porque não se trata de receber uma vitória ou sempre estar prosperando em tudo, mas se trata de ter uma fornalha ou uma cova, e você olha para aquilo e passa por aquilo sem aquilo te acabar e te destruir. Você fica bem, sabe, as pessoas olham para você e falam: como ela pode ser tão feliz? Porque a tua felicidade não está em como está a tua conta bancária. Tua felicidade está em entender que você tem uma verdadeira verdade sobre a tua vida, uma verdadeira realidade. E aí quando o diabo diz: se você é filho, prova. Se Deus fez isso, então prova. E você diz: também está escrito. Existe uma verdade natural, mas existe uma espiritual. E a espiritual domina, governa, transforma tudo que está à minha volta. Quem está comigo? Olha que versão linda. Vocês estão cansados e enfastiados de religião. Eu me cansei da religião. Estava exausto, cansado até conhecer a graça de Deus. Amém? Porque Deus deu o Éden no jardim, eles caíram. Deus deu a aliança noética, eles caíram. Deus deu a abraâmica, eles falharam. Deus deu a aliança de Moisés, falharam. E quando o homem chegou ao fim de si mesmo, aí Deus diz: agora eu vou dar graça. Diga assim: a nova aliança é o homem entendendo que ele chegou ao fim de si mesmo e agora encontrou a vida em Jesus. Abre mão das tuas obras hoje. E obra não tem nada a ver com trabalho, tá? Porque tem gente que pensa: ô pastor, ensina bem esse negócio de obra. Paulo disse: eu fui o mais que trabalhei. Eu não, a graça comigo. Porque a gente pensa assim: eu tenho a graça de Deus, vou ficar em casa de perna pro ar, não vou trabalhar. Não tem nada a ver. Eu vou trabalhando consciente de quem está comigo. E aí meu trabalho se torna prazeroso. Eu vou lavar os pratos. Em vez de ser aquela coisa chateada, murmurando e reclamando, eu ponho um louvor e começo a render graça. Daqui a pouco eu lavei os pratos, dá vontade até de lavar a cozinha. E Paulo até disse: quem não trabalha, que não coma. Esse negócio: eu estou da graça, não trabalho, não sou fiel. Irmão, deixa eu te dizer: diante de Deus, pela graça de Deus, você está salvo. Não há nada que te rouba a sua salvação, está tudo perfeito. Mas diante dos homens, se você começar a ser infiel, chegar atrasado, você vai perder seu emprego. Começar a não ter compromisso com aquilo que Deus coloca em tuas mãos, deixa eu te dizer, as coisas não vão para frente. Aí você faz: rapaz, eu não sei por que não vai para frente, eu não sei porque Deus não está honrando. Claro, cara, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Ou seja, comece a crescer naquilo que Deus te deu. Como? Honrando, sendo fiel, chegando cedo, servindo com o que Deus te dá. Quem está comigo? Aí fiquei desempregado, ninguém quer me ajudar. Claro,
Irmãos, uma vez eu ouvi um pastor dizer isso. Quando você vê um cara lascado, aí você vá perguntar ou procurar saber se esse lascado não já lascou muita gente. É a verdade. Dói, né? Ela é nua e crua, mas é a verdade. E se o Espírito Santo não consegue mudar alguém, eu e você não vai mudar nunca essa pessoa. Vamos embora que o tema é outra coisa. Alimente sua fé, amém? Diga assim, a fé como músculo. Porque, irmão, a galera é boa. Pastor, eu estou tão ansioso. Todo dia treinando, estou reclamando quem treina. Eu treino, eu amo, é maravilhoso. Treine, se alimente bem, cuide de você. Amém? Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você não. Deus cuida de você, mas eu estou falando das pessoas. Amém? Cuide-se, se alimente bem, pratique o hábito de leitura, faça coisas boas. Mas entenda algo. Você malha e desenvolve músculo. Para desenvolver tem que malhar, é ou não é? Para desenvolver QI tem que treinar a mente, tem que ler, tem que estudar, é ou não é? Ou o cara nunca estudou nada, chega numa prova da faculdade e vai passar, é assim? Ainda diz, mas eu tenho Jesus, não vou estudar, não vou fazer nada. Aí está o cara lá que estuda, irmão, pega nos livros, faz essa coisa toda, aí vai lá e diz, não, mas meu Deus, porque ele passou, eu não passei. Deus não é injusto, irmão. Agora você tem a graça e o favor, amém? Para estudar também. Eu não vou nem tentar medicina, vi onde eu nasci. Ei, no dia que você descobrir quem você é, seu contexto financeiro, seu contexto geográfico não te define mais. Porque eu fui alcançado e transformado pela graça. E agora que fui alcançado, eu transformo. Amém? Então entenda algo aqui, muito precioso. As pessoas acham que a vida no Espírito é uma vida onde Deus, junto com você, vai pegar junto. Então vamos lá. O Espírito Santo habita em mim, mas Ele não vai fazer tudo por mim. Quem está entendendo isso? Senão eu não preciso, né, ter comunhão, ler a Bíblia, Ele vai fazer tudo. Então tem gente que, por exemplo, é muito bom nas coisas naturais, mas nas coisas espirituais não se disciplina. Assim como você vai para uma academia e desenvolve o músculo, você pode desenvolver a fé. Ela é um músculo também, como? Praticando ela. Quanto mais malha, vai ver um cara, por exemplo, bem magro aqui hoje, que é o mais magro que está aqui. Sem bullying, sem, entendeu? Cadê o pastor Juninho? Tá aí? Cadê ele? O pastor Juninho agora não tá mais magrinho não. Ele tá lá atrás, ele ali. Vai, Juninho, levanta a mão. Vou voltar, Juninho. Juninho é filhão, né? Levanta a mão, Juninho. É lindo, olha ali. Aí você olha para Juninho e fala, uau, ele não tem músculo? Tem. Então se você vê uma pessoa muito magra, você vai dizer, poxa, e começar a malhar e começar a ganhar músculo, fulano tá forte. Todo ser humano tem músculo, agora quem desenvolve o músculo aparece. Fica notório. É assim a vida de fé. Quanto mais você alimenta a sua fé, mais o músculo cresce. O que é que vai acontecer com ela? Vai começar a ser notório. Não tem um amém? Tá bom, irmão. Glória a Deus. Então vamos lá. Vocês estão cansados, enfastiados de religião. Quem estava assim? Levanta a mão para eu ver. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida, irmão. Jesus é lindo demais. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observe como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Uau! Aprenda a andar nos ritmos da graça e não das obras do esforço humano. E olha que coisa linda. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprendam e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Diga assim, andar pelo Espírito é andar com liberdade e andar em leveza. Provérbios 4:20, coloca na tela, por favor. Quem está animado aqui essa noite? Quem está coisado? Ainda bem que tem gente coisada aí, né? Vamos lá. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas. Filho meu, atenta para as minhas. As minhas razões inclina o teu. Como é que eu atento para a palavra? Foco, olhar, pensar, meditar, ouvir a palavra, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo.
Versículo 21. Não as deixes apartar dos teus olhos. O que significa meditar de dia e de noite? Guarda-as no íntimo do teu. Por quê? Versículo 22. Porque são vida para os que as e saúde para o todo seu. Tem um remédio infalível. Olha para o vizinho e diga: tem um remédio infalível para você hoje. Diga: está ansioso, está preocupado, está doente. Diga: esse remédio serve para as duas áreas. Diga: a palavra de Deus. Eu não sei como isso acontece, mas à medida que você vai renovando a mente, vai ouvindo. Irmãos, eu escuto todos os dias a palavra, eu leio todos os dias a palavra, e não é como há uma regra, eu tenho que ler. Não, mas Gleison, se eu ler todo dia a palavra, escutar todo dia a palavra, Deus vai me abençoar. Não, Deus já me abençoou. Não muda Deus. Deus não vai mudar porque eu estou lendo mais, orando mais, buscando mais a palavra. Mas eu vou me tornar mais consciente, eu vou me tornar mais sensível, a minha fé vai crescer. Deus não muda, independente se eu ler ou não, mas eu mudo. Quem está comigo? Agora, olha a chave, por que o provérbio está dizendo isso? Versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. Sabe o que ele está ensinando aqui? Como guardar o coração. São orientações. Porque às vezes você recebe um insulto e você não tem força? Porque você não está se alimentando e renovando sua mente com a palavra. Então quando o insulto vem, entra. Mas se seu coração estiver cheio com a palavra, quando o diabo tentar entrar, primeira coisa que você vai dizer na sua mente: não tem vaga. Aqui só tem vaga para paz, aqui só tem vaga para alegria, aqui só tem vaga para fé, aqui só tem vaga para o Espírito Santo. Guarde o seu. A gente é bom em guardar a casa, guardar a família, guardar o marido, guardar o carro, pagar seguro. Mas Deus nunca mandou a gente guardar nada disso. Não é que é errado, são princípios de sabedoria. Mas só tem uma coisa na Bíblia que Deus manda guardar: o coração. Já percebeu que a gente guarda tudo e não guarda o que é para guardar? Como é que eu guardo o coração? Tendo cuidado com o que eu vejo, com o que eu escuto e com o que eu penso. São janelas para a alma. É por isso que Deus muitas vezes tira você de ambientes para transformar a sua mentalidade. Quem está comigo? Diga glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 4, vamos lá. Você vai ter que ser seletivo com aquilo que se alimenta, com aquilo que escuta. Esse ritmos da graça aqui, irmão, foi chocante. Eu disse: Senhor, que coisa forte. Antes disso, Filipenses 4:12, vamos lá. A gente quer saber o final. As pessoas sempre perguntam para mim: como é que eu faço para saber a direção de Deus? A gente quer saber o futuro. E a gente fica ansioso, porque a gente quer saber tanto o futuro, quer saber tanto o que tem que fazer. Filipenses 4:12, tá? Porque a gente quer saber tanto. Por quê? Porque a gente não quer se frustrar, a gente não quer sofrer. Então a gente fica ansioso com o amanhã. Deixa eu te dizer, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A graça é para hoje, não para amanhã. A graça nem está no passado, nem está no futuro. Quando o amanhã chegar, vai ter graça para amanhã. É um alimento diário, todos os dias tem direção. Acorde de manhã e diga: Pai, fala comigo, me guia hoje. Eu rendo meu coração a você. Começa já colocando adoração, louvor. Mas pastor, não tem tempo. Vai ouvindo no carro, vem no ônibus, bota o fone de ouvido. Algo que acontece quando você começa a ser ministrado por adoração. Esses dias foram dias das piores notícias chegando na minha casa, mas eu e minha esposa estavam acordando, sabe como? Já adorando a Deus, já em comunhão com o Espírito Santo. Então quando a notícia vem, ela não entra no meu coração, porque meu coração está blindado. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Descanso é o verdadeiro sentido da fé. A verdadeira vida de fé é o descanso de Deus. O que é o descanso? É não fazer nada? Não, é fazer tudo, mas com o coração grato, confiante, sabendo que Deus vai fazer com que até as coisas ruins cooperem para o teu bem. Eu vou liberar uma palavra profética. Pega no ombro do irmão mais bonito que tiver do seu lado. Ana só olhou para mim, eu sei. Não precisa olhar para mim. Quando eu disse mais bonito, pode ser o irmão que está aí, tá? Eu esqueci até o que eu ia dizer.
Estou brincando. Diga para ele, tudo coopera para o seu bem. Diga, tudo está cooperando. Sabe qual é o problema da gente? Que a gente acha que Deus vai fazer do nosso jeito. A nossa oração de fé é para Deus fazer da nossa maneira. Mas fé vai confiar que o plano de Deus é maior. Que a vontade de Deus é melhor. Assim como um pai. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão para eu ver. Aí teu filho pede algo e você sabe que ele não tem maturidade. Você dá o que ele quer? E por que com Deus a gente quer isso? Aí diz, mas Deus, eu não estou vendo nada. Você não está vendo baseado naquilo que você quer, mas baseado no que Deus vai fazer. Já está acontecendo. Toca no vizinho, vai, diga, já está cooperando. De novo, já está cooperando. Diga, eu não sei por que você está tão preocupado. Diga para ele, eu não sei por que você está tão preocupado. Diga, porque o que Deus está fazendo é tão grande, que quando você passar pela fase de entender, você vai dizer, se eu soubesse, Deus, eu já tinha deixado na tua mão há muito tempo. Se eu soubesse, eu passaria uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê? Porque os seus caminhos são mais altos do que os meus. Meu entendimento é limitado, minha visão é limitada, mas Deus não. Se você botar no Waze agora, vai saber qual é o melhor caminho. O GPS do céu não falha. Descansa teu coração. Filipenses 4:12. Coloca na tela, por favor. Sei está o quê? E sei também. Uau, é difícil, porque tem gente que quando não tem nada, trata todo mundo bem, é humilde, mas quando consegue alguma coisa, nem para a igreja vem mais. Irmão, o cara era feio até chegar na igreja. É incrível. Agora espichou o cabelo. Estou dizendo uma coisa para você. E aqui tem uma unção para ficar bonito que eu nunca vi. Chegou aqui ficar bonito. Era feio antes. Eu não sei como tem gente solteira aqui. Está solteira porque quer. Vocês gostam, né, irmão? Que eu brinque. Vocês gostam, tô ligado, não é não, Zena? Hã? Já vai casar amanhã? Depois dessa, né? Renata mesmo dizia, tá solteira, Léo viu? Puf. Teve uns que dizem, pastor, diga que eu tô solteiro. Eu disse, só vou dizer se eu sentir no espírito. Manda até mensagem para mim, pastor, por favor, não sei que eu tô solteiro. Eu disse, rapaz, entra no Tinder, miserável. Eu vou fazer o Tinder, somos a graça. A alegria do Senhor é nossa força, irmão. Você sabia que Deus é um Deus alegre? Você sabia que rir faz bem? Olha, eu estudei um artigo que o cientista estava dizendo que 5 segundos, irmão, fazendo uma careta sorridente, é tempo suficiente para o cérebro mandar mensagem para neurotransmissores que liberam uma substância chamada de endorfina, que dá a sensação de bem-estar. E quando você está rindo, a gente tem não sei quantos músculos no rosto que é trabalhado e ajuda a prevenir envelhecimento. Evita a ruga, melhora a circulação. Aí o que a preocupação faz? O oposto. Dor de cabeça, enxaqueca, intoxica você, deixa você abatido, sem dormir, produz um monte de substância ruim no seu intestino, no seu cérebro, você fica mal, pega a depressão. Olha o que a ansiedade faz, o medo faz. Agora, olha que coisa boa faz o riso. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é nossa. E sabe o que é que Tiago diz, capítulo 1, versículo 2, que Paulo está vivendo aqui? Meus irmãos, tende motivo de grande alegria quando passar por provações. Porque você tem que passar consciente de quem está com você. Todo mundo aqui vai passar alguma coisa, não tem o que fique livre. Fé não é Deus te livrando de problemas. Deus te deu fé justamente porque você vai ter. Não é, senão não faz sentido, irmão. Agora, olha que Paulo está dizendo, que coisa linda. Então, olha para um irmão aí, vai, vamos fazer, né? Olha para ele, faz uma careta, 5 segundos, rindo. Dá aquele. E ainda diga assim, ri melhor que rir pela fé. Você tem que pegar o boleto, olhar para ele e ficar assim, ó. E deixa eu te dizer, irmão, é muito bom estar perto de alguém alegre. É muito bom estar perto de alguém feliz. Agora fica perto de alguém reclamador, murmurador, cara feia. Irmão, imagina os filhos que nem está em casa. Tem esposo que diz, meu Deus, não vou nem chegar em casa, aquela miserável está lá, rapaz. Tem mulher que
de mentira, aquele homem vai estar lá hoje, daquele jeito, reclamando, preocupado por causa das contas, só porque eu fui na Renner, só porque eu fui na Zara, só porque eu passei um pouquinho a mais o cartão. Deixa tua mulher passar o cartão. Olha, fica tudo feliz as mulheres. É revelação, irmão. Aí o que acontece? A alegria transforma o ambiente. E a alegria não é resultado de situações externas. A alegria é uma condição interior que Deus já nos deu e você pode desfrutar dela em momentos difíceis. Ela não foi dada para os momentos bons, ela foi dada para os momentos de pressão. Aí o diabo diz: hoje eu vou aprontar, hoje eu vou fazer isso, vai vir notícia daqui, o cliente que não paga agora não vai pagar mais, eu vou usar filho, meu marido, eu vou fazer isso e aquilo, e vem um monte, vem enxurrada, irmão. E aí o diabo: vou acabar com o dia dela, vou acabar com o dia dele. Aí manda as notícias, aí manda um monte de coisa. Tem gente com a mentalidade que não entende a sua verdadeira realidade e está meditando tudo que é ruim. Quando escuta: ai meu Deus, fica igual aquela hiena. Lembra a hiena do filme antigo? Quem é das antigas aqui? Depois dos 40, quem tem 40 para cima aqui sabe. Eu tenho 41, irmão, estou me dando 30 o tempo todo. Aí o que acontece? Aí a hiena vai fazer: ó vida, ó céus, ó azar, eu nasci na família errada, é o patinho feio. Não, você não é vítima de um sistema. Porque se tudo que o diabo quer é que eu desista, eu vou desistir. Se tudo que... Irmão, se eu ir uma vez para a igreja, o diabo está trabalhando para não ir, eu vou 3. Se eu orava 1 hora, ele está trabalhando para orar, eu vou orar 4. Eu não vou dar gosto ao diabo, irmão. Eu tenho graça de Deus para viver a vida plena. Amém? Uma vida vitoriosa. Aí o diabo vem com tudo isso e diz: agora eu vou destruir ela, eu vou trazer notícia, eu vou fazer aquilo. Aí quando chega em você, aí você diz o que Abacuque disse: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Eu nem sei como isso vai se resolver, mas eu sei que eu tenho favor, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado, eu sei que eu tenho um Deus que controla o universo comigo. Pelo amor de Deus, Ele tirou dinheiro da boca de peixe, Ele abriu o mar, Ele fechou o mar, Ele, sabe, fez o povo passar por dentro de fogo, fora de fogo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês: Ele não mudou, é o mesmo. Sabe qual é o problema com relação aos milagres? É porque a gente crê num Deus que nos milagres passados, nas eras dos milagres, não existe era dos milagres, existe o Deus de milagres. Era de milagres foi um tempo que passou, o Deus de milagres opera todos os dias. E deixa eu dizer uma coisa: se você continua no descanso, você vai ver uma intervenção divina. Porque o favor não está para facilidade, o favor está para quando você chegar diante do mar. O favor existe para quando entrar no fogo. O favor existe para quando você cair na cova. E coisa boa é dormir em cima de um leão querendo matar você e você dormindo. É loucura para mim. Então o intelecto Pompeu quer entender: rapaz, esse cara só fala de fé, só fala de vitória e está rindo. Aí o diabo quer me ver acabado. Aí você, a careta, vai, olha pro irmão, vai, bota a carinha. Vai, faz a carinha, vai. Bota a carinha para ele, de sorriso. Diga para ele: é melhor rir pela fé. Diga: irmão, aumenta o som do louvor. Aumenta o som do louvor e começa a meditar no que presta. Paulo diz: tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, é nisso que você ocupa a tua mente. Não fica ocupando tua mente com o que a vizinha disse, com o que o ex-marido falou, com o que... Não. Ocupa a tua mente com a palavra de Deus. Deixa o Espírito Santo ser o teu decorador interior e você vai ver, irmãos, seu mundo externo mudar. Quando mudar aqui, nada fora muda até Deus mudar você por dentro. A palavra e o Espírito está transformando você de dentro para fora. Alegria. É isso que Paulo experimentou. Paulo não escreveu isso no Caribe não, tomando água de coco no cruzeiro. O cara estava preso numa prisão subterrânea. Era frio pra caramba, debaixo da terra, não tinha Wi-Fi. A gente hoje ainda tem celular, né? Os presídios de hoje a turma manda mensagem, liga até para os outros passando trote. Miserável. Um dia desse mandaram uma mensagem para minha sogra: sou eu, mãe. Quem? É Júlia ou Jana? Aí ele pegou Jana. Aí eu, Jana, é porque mudei o chip, não sei o que lá. Estou precisando de tanto. Ô, minha filha, eu não tenho não, ligue para a Júlia. Aí manda mensagem: Júlia, só quem chama Júlia de Júlia é ela e a mãe. Aí ela disse: pô, é minha irmã, né?
Aí Juliana, peraí, deixa eu ligar para ela. Quando ligou, Janaína, tu tá... Porque tu mandasse, eu não tô com esse dinheiro todo não, mas se tu quiser, depois eu... Não pedi dinheiro nenhum a tu. Oxê, e quem está pedindo dinheiro aqui? Era o trote, irmão. Juliana disse, oxe, eu vou logo avisar amanhã. Manhã, olha, tu tem cuidado, diz que essa pessoa, tem uma pessoa ligando para mim. Oxe, tu vem dizer agora, Rafa, R$1.500 para ele. A bichinha já tinha feito, irmão. Mas na época de Paulo não tinha isso no presídio. Ninguém passava trote de presídio. Era tão frio que Paulo mandou uma carta para Timóteo. Traz a minha capa. E sabe o que ele pediu? Os livros. Por que ele pediu os livros? Porque se você não levar sua mente na direção certa, o diabo vai levar para a direção errada. Pastor, mas o fogo aumentou. Vai aumentar. Toda vez que você decide crer em Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não vai negar não, Nabucodonosor. A gente não vai adorar imagem, nem escritura, nem nada. Só existe um Deus, só Ele a gente adora. Ah é? Aumenta o fogo 7 vezes. Sabe por que o fogo aumentou? Porque você decidiu crer. Mas o fato do fogo aumentar é o diabo tentando tomar a tua atenção. É o diabo te levando para os sentidos. É o diabo te levando para a carne. Te ver triste. Aí só por causa disso eu não vou dar gosto a esse bicho ruim. Eu nem que eu faça uma careta sorridente no espelho, mas vou fazer hoje, meu velho. Agora, só que o que acontece é que isso não tem que ser um esforço humano. Isso tem que ser uma vida de comunhão. Quando eu comece a me alimentar de Jesus, é o que Ele diz, você está fadigado, venha para mim e receba da minha vida, irmãos. É bom demais estar com o Senhor. Quem está comigo? Eu sei passar toda e qualquer situação. Quando tenho é como se não tivesse. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, meu Deus do céu. Preso, mas sabia de tudo. Preso e aconselhando quem estava solto. Passando por um perrengue e o povo diz, o cara está passando um monte de coisa, ele está cuidando de ovelha. Está ajudando vidas. Está transformando pessoas. Por quê? Porque eu não vivo daquilo que sinto e vejo. Existe uma realidade maior do que todas as coisas que estou vendo à minha frente. Quem está comigo essa noite, dá um glória a Deus. Tanto até a fartura como até meu irmão, porque saber ter é uma coisa, saber não ter, ou vice-versa. Tem gente feita disso, chegou na igreja, era feio, ficou bonito, acabou-se, irmão. Pegou o primeiro emprego, já largou Jesus. Por quê? Porque a fé nunca foi baseada em Cristo. As estruturas de fé eram baseadas em coisas, porque nós não vamos a Deus. Hebreus 11:6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus se aproxima. Diga assim, evangelho é a proximidade, aproximação, relacionamento. É necessário que aquele que se aproxima creia que Deus é o quê? Galardoar de quem o busca. Nós não vamos a Deus pelo que Ele pode dar, mas é impossível buscá-lo sem ser presenteado. E o que acontece é o seguinte, olha, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Os momentos mais difíceis, Paulo não murmurava. A gente tem uma tendência, quando tudo está bem, a gente fica exaltando, adorando, mas quando as coisas estão ruins, a gente começa a murmurar. E é aí onde a gente quebra e entra nesse ciclo de derrota e de fracasso. Porque a gente não entendeu as questões do coração. É na pressão que você vê onde está seu coração. Deus disse para mim em 2019, vou tirar seu coração de tudo que é abalável e vou colocar em um lugar inabalável. Eu disse, uau, que palavra. Mas quando eu vi tudo desmoronando à minha volta, eu disse, meu Deus, eu não queria aquela mensagem não. Pelo amor de Deus, estava muito bom, Senhor, ainda tinha, confiando na empresa, ainda tinha isso, e agora não tem nem. E depois veio pandemia, eu digo, pronto. Não tem nem chão mais para ficar. Aí Deus disse, você está no melhor lugar do mundo. O que qualifica você para o seu milagre não são suas habilidades, é a sua incapacidade. Porque aquilo que você pode fazer, você não depende de Deus, você vai e faz. Mas aquilo que você não pode, você depende. E Deus, a graça de Deus não depende das nossas habilidades para operar, mas ela funciona. As áreas mais baixas são plataformas de Deus para lugares altos que Ele vai nos levar. E Deus disse, eu disse, por que você falou que esse ano seria assim? Deus disse, justamente eu falei com você, porque você não ia ter onde se apoiar, só ia ter a minha palavra. Se eu não te der a minha palavra, quando passasse por isso, você ia sucumbir. Mas eu te dei a minha palavra, porque não ia ter onde se apoiar. E sabendo que você ia passar, eu falei. E agora você não tem onde se agarrar e passar por essa vendaval, sem olhar para lugar nenhum, a não ser para aquilo que eu disse.
Porque muita gente na pressão aborta a promessa. Muita gente está abortando os sonhos, está abortando o que Deus disse. Não segura, não agarra, não permanece. Mas Paulo sabia o que era passar por coisas, era experimentado na fé. E esse homem experimentado não murmurava, pelo contrário. Nesses lugares de pressões vieram revelações tão tremendas que hoje nós usamos no dia a dia. Estamos pregando coisas que esse cara viveu, e através da vida dele hoje nós estamos colocando na geladeira: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a continuidade de Filipenses 4. Filipenses 4:13, Filipenses 4:19, o meu Deus segundo suas riquezas suprirá todas as nossas. Esse cara estava preso, ele não estava no Caribe. Não espere que as coisas fiquem boas para começar a crer. Comece a crer agora e você vai ver os resultados amanhã. Amém. Quem está comigo, diga amém. Amém. Pega o dedo de profeta, diga: meu irmão, quando você se alimenta da palavra de Deus e tem comunhão com Ele, você se torna mais sensível ao Espírito Santo. A gente quer discernimento, sabedoria. É ou não é? Mas a orientação de Deus é pessoal e adaptada para nós. Deixa eu entrar em algo aqui. Marcos capítulo 4. E aqui eu vou fechar, vamos lá. Já vi que vai para a parte 3. Amém? Quem está feliz? Quem está coisado? Tem gente coisada aí, né? Eita! Lembrei de algo agora. Atos capítulo 27, versículo 27. Porque eu escrevo, depois esqueço. É por isso que eu gosto de anotar. Isso aqui é de Deus. Não vou ler nem Marcos. Marcos deixa para amanhã. Marcos deixa para amanhã. Para domingo, amanhã não. A gente vai fazer umas livezinhas aqui pelo Instagram da igreja, como se fosse pão diário. Tá? Quanto mais pressão, mais palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Quando o diabo te apertar, irmão, se você pegar uma esponja cheia d'água e apertar, o que é que sai? Hã? Dá para falar, pelo amor de Deus? Sim, sai o que? Vinagre? Sai água, é ou não é? Se você se encher da palavra e quando as pressões te apertarem, o que é que sai? Porque Jesus dizia: está escrito. Hã? Porque ele estava cheio da verdade. Ele andou na verdade, ele era a própria verdade. Diga: eu tenho uma nova realidade. Vamos lá, vamos comigo. E quando chegou a 14ª noite, Paulo estava indo para Roma. Só que o navio que levaram Paulo deu uma instrução, no capítulo 27, logo no início: olha, nós não vamos sair daqui, porque eles estavam em Bons Portos. Só que o inverno de Bons Portos é muito forte, é muito intenso. Então o marinheiro, o comandante, o centurião que estava levando Paulo preso para se apresentar em Roma, ele disse para o comandante do navio: olha, não tem outra ilha melhor para a gente ficar, para a gente não pegar um inverno tão intenso. Sabe aquela coisa que você sai e acaba entrando numa pior? Porque se você sair de uma tempestade, muitas vezes a gente entra numa tempestade pior porque a gente tentou fugir de uma. Ah, eu estou sozinho, vou arrumar alguém. Quem disse que não ter alguém é estar só? Você pode estar cercado de pessoas e se sentir só. Você pode estar casado e se sentir só. Porque não tem a ver com ter alguém, tem a ver com se encontrar. Quantas coisas você sai de uma área e entra em outra e entra no vício pior. Então eles disseram: Bons Portos não é legal, vamos para outro lugar. Só que no meio do caminho vem uma tempestade pior. Porque a gente tem uma tendência de usar a justiça própria, de querer fazer a coisa do nosso jeito e de não confiar em Deus e parar de controlar as coisas. Porque enquanto a gente pode controlar, a gente diz: eu confio em Deus, mas estou fazendo do meu jeito. Eu confio em Deus e controlo o marido. Eu confio em Deus e controlo a esposa. Eu confio em Deus e controlo o trabalho. E controla tudo, e controla tudo. Isso não é descanso. Diga assim: descanso é sábado. O que é o sábado? É uma pessoa, o nome dele é Jesus. No Antigo Testamento Deus deu uma ordem: o sábado vocês vão descansar. O que é isso? Era apontando para a nova realidade em Cristo. Era o dia do descanso. Diga assim: o descanso hoje não é mais um dia, é uma pessoa. E ele habita em mim. E eu posso viver o descanso na segunda. Só que o descanso era como se fosse uma degustação.
Luciano. Eles, já pensou, você trabalha todas as regras da lei, todo aquele trabalho. Quando chegava na sexta, eles pensavam: uau, amanhã é sábado. Amanhã a gente não precisa matar bezerro, a gente não precisa colher maná, nem ir atrás de carne. A gente vai passar o dia em comunhão em casa, com a família, descansando e tal. Só que aquilo apontava para Jesus, era uma degustação. Eles degustavam de um dia. Nós temos agora a plenitude desse dia. Quem chega na segunda-feira para trabalhar e fica doidinho para chegar na sexta? É, não é? Você trabalha no emprego que você não gosta. Na segunda-feira, irmão, um tormento. Você se acorda de manhã e fala: meu Deus, segunda-feira. Ai, Jesus. Né? Hoje eu tô inspirado, eu tô virando até ator. Você fala: ai, Jesus, segunda-feira. Aí chega na sexta, 3 horas da tarde. Tem gente, irmão, que já está soltando fogos. É, não é? Sextou, ainda tem sextou, tem vários, né? Tem uns negócios que mandou para mim dia de sexta-feira, daquele moção, eu fico rindo que só. Então vamos lá, irmãos. Tá dando para me ver não, né? Tá dando para ver agora, é porque está sendo filmado. Eita, calma aí, rapaz. Tá vendo? Minha esposa foi a mulher que o Senhor me deu. Eu digo em casa esse tempo todo. Cleide morre de rir. Eu disse: a mulher que o Senhor me deu foi ela. Escuta o que eu vou dizer para vocês aqui, isso é muito importante. Sábado, depois que Jesus morreu e ressuscitou, é uma condição espiritual para nós. E você pode experimentar o sábado já na segunda. Imagine que você está em plena segunda-feira, faltando 2 minutos para as 16 horas, que é 4 horas da tarde. E aí você lembra que tem um cheque para entrar e você precisa depositar um dinheiro. Ou que você tem um pagamento e não tem dinheiro na conta. Como você fica? Hã? Como é que você fica? Hã? Não, eu quero saber como é que você fica. Tem gente que vai enlouquecer, vai dar PT, né? Vai entrar no banco quebrando tudo. Ô, me deixou entrar. Vai assustar cheque, vai ter isso. E quando você nem tem o dinheiro para pagar o cheque. 2 minutos. É por isso que Abraão creu contra a esperança. Quando você está em fé, a fé transcende o tempo e o espaço. Amém? A fé transcende o tempo e o espaço. Porque há momentos que não tem mais como esperar. A confiança é algo muito importante. Porque, irmão, deixa eu te dizer, o diabo vai perguntar a você: que dia é hoje? Olha para o vizinho e diga: o diabo vai falar na sua mente: que dia é hoje? Olha para o seu vizinho e diga: ei, meu irmão, você vai olhar na cara do diabo. Não, pelo amor de Deus, com vontade. Olha para o vizinho, pega o dedo de profeta. Diga: ei, rapaz, quando o diabo fizer essa pergunta, em plena segunda-feira, 16 horas da tarde, o banco já encerrou as negociações, e você mesmo que tivesse, diga, mesmo que não tivesse encerrado, não tinha nem dinheiro para pagar. Diga, você vai dizer assim para o diabo: olha, Satanás, eu entrei no descanso de Deus, hoje é sábado. Agora eu estou debaixo de uma unção profética. Pega o nome de alguém que está do seu lado aí. Diga: tem algumas coisas que você, de tanto segurar, Deus está fazendo você largar. Diga: ou larga ou se acaba. Da candaraba xuriandarai. Pega na mão dessa pessoa e diga: ou solta, ou vai usar seu esforço e seu braço e vai ficar frustrado, cansado, ansioso e depressivo. Mas hoje é sábado, eu escolho confiar em Deus, rapaz. Está na hora, você se acorda de manhã, o diabo diz para você: como é que vai ser seu dia? É ou não é? Diga: para mim hoje é sábado. Diga: porque meu Deus venceu, a minha vitória está nele. Eu tenho um sábado todos os dias. Você sabe o que o diabo diz para você? Você escolhe rejeitar ou aceitar. E o que é que você escolhe, aceitar ou rejeitar? Ele vai dizer: acabou, não tem mais jeito. O que é que você escolhe? Diga: eu escolho acreditar. Pega o dedo de profeta aí, por favor. Irmão, estou debaixo de uma unção aqui, você não tem noção não. Diga: em plena segunda-feira à tarde, você levanta as mãos para cima
em gratidão e fé e diz: o Senhor é o meu pastor, nada, irmãos, enquanto você não tiver consciência que Deus é teu pastor, se você não vê Ele como seu pastor, você não vai viver dos cuidados dEle. Mas se você enxerga Ele como seu pastor, entende que Ele é seu pastor e tem consciência disso, levante suas mãos para cima essa noite, em nome de Jesus. Diga: hoje é sábado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: eu não tenho controle sobre todas as coisas, mas confio naquele que tem o controle, que tem o poder, que tem a graça e o favor para liberar coisas na minha vida. Senhor, não, pega o dedo de profeta. Hoje eu estou derrubando tudo, irmão. Olha para alguém com cara de leão, cara de leoa. Que tem gente que chegou aqui abatido mesmo. Tem gente que está me ouvindo hoje, foi tanta notícia ruim essa semana, para te ver triste. Eu botei foi o som do louvor em casa. Eu ando em milagres, eu ando em poder. E aí tem uma música nova de Fernandinho. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam. Nem morte, nem vida, nem peste, nudez. Ah, eu peguei, irmão. Começa a recitar a palavra. Levanta a tua mão para cima e começa a adorar o Senhor. Salmo 100, versículo 4 diz que nós vamos entrar nas portas. Entrar nas portas da casa de Deus, adorando a Ele. O diabo quer te ver triste, diga: tem uma canção que Deus vai me dar. Sabe, irmão, nos momentos mais escuros, Jó disse isso: Deus dá canção nas noites escuras. Tem canções que Deus vai dar a você para quê? Para você não ficar consciente daquilo que está acontecendo, mas ser transformado pela presença e aquele que pode todas as coisas. Ele vai limpar o teu coração dessas más notícias e você vai ter certeza e fé diante de pressões que você se abalaria. Quem está comigo? Diga: glória a Deus. Então pega o dedo de profeta e diga: meu irmão, eu escolho acreditar. Diga: você precisa dizer ao diabo, antes de sair desse culto: eu ouvi o que você disse, mas eu rejeito. De novo, diga: antes de sair desse culto, você precisa dizer ao diabo: eu ouvi o que você disse, mas eu rejeito. Eu não vou ficar nesse vale de morte. Eu não vou fazer aquilo que você está dizendo, não. Eu vou levantar minhas mãos e vou adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória essa noite. Por quê? Porque eu estou alimentando a minha fé hoje aqui. Quem veio aqui para uma reviravolta? Vou perguntar de novo: quem veio aqui para uma reviravolta? Então, em Atos capítulo 27, para encerrar, eles, no meio do caminho que Paulo disse aconteceu, aquilo que os guiava mudou. Porque se você é baseado em coisas naturais, pode mudar. Se sua empresa está indo muito bem, daqui a pouco ela pode quebrar. Tudo que é natural muda. Aí Paulo diz: para de olhar para o que se vê. 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 O que guiou eles? O clima é bom, o tempo é favorável. Vamos embarcar numa viagem. No meio do caminho o clima mudou. Veio uma tempestade de Torá, a ponto que eles não conseguiam nem segurar o navio. Tem gente que está assim hoje, ó, segurando o navio com tanta força, mas não tem força natural humana que vai segurar esse navio. Porque quando você sai da direção, sai do Espírito, sai daquilo que Deus disse, sua força natural não pode segurar o milagre. E aí eles tiveram que soltar o navio. Porque só há duas formas de descansar. Diga: uma é confiando em Deus. Diga: e outra é perdendo o controle. Oh, meu Deus, vamos de novo. Diga: uma forma é já confiando em Deus desde o início. Diga: e a outra é quando perde o controle. Alisa o irmão, vai, dá um carinho nele. Diga: ei, rapaz, que pena que você perdeu o controle. Diga: mas graças a Deus por isso. Porque agora você vai ver uma graça. Agora você vai ver Deus cuidar de você. Agora você vai experimentar de provisões como nunca viu antes. Diante do mar não é lugar de morte, é lugar de milagre. Diante do mar não é lugar onde Faraó prevalece, é lugar onde os inimigos são exterminados. Oh, meu Deus, que coisa forte eu estou sentindo aqui essa noite. Agora sim, velho. Cadê o cara? Tava esse tempo todinho no cru, foi?
Ele estava onde? Chega, mudou, meu irmão. Poxa, faz isso não, Deus. Deixaram na mão, velho. Louvado seja você, meu filho. Eu me lembrei agora que eu não fluo sem música. Mas vamos lá. Atos 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um outro lado do mar, Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. 28. Porque no meio do caminho, todo mundo com medo. Não tinha sol, não tinha estrela, irmão, quando aquilo que te guia, não tem mais nada, não tem nem luz no fundo do túnel. No final do túnel não tem nem luzinha. Só era escuridão. Não sabe o que fazer. Não sabe como resolver. Não sabe a quem recorrer. Deus fala com Paulo. Paulo se levanta e diz: vocês eram para ter me ouvido desde o início. Ei, desde o começo você era para ter ouvido o Espírito Santo. Mas fica tranquilo, Deus não está aqui para te condenar. Paulo disse, mas Paulo sabia que se ficasse levando eles para a condenação, aí ia bloquear a fé. Então Paulo diz, mas agora, diga agora. Não, com convicção, diga agora. Essa noite, é hoje, é agora. Diga, Deus tem uma palavra que me coloca na rota. Deus tem uma palavra que me coloca no Espírito. Deus tem uma palavra que me coloca no controle do Espírito Santo de novo. Embora eu tenha saído, embora eu não tenha ouvido, mas agora... Paulo não condena eles, porque ele sabe que a condenação bloqueia a fé. Ele disse, eram para ter me ouvido, mas não tem problema. Deus enviou um anjo e disse, ninguém vai morrer nessa casa, ninguém vai morrer nesse barco. Pelo contrário, Paulo, eu tenho um propósito com você, e você vai se apresentar em Roma. Toca no ombro de alguém e diga, você não vai morrer, rapaz. Deus tem um propósito com você nessa terra, e Ele está te levando para onde disse que te levaria. Seja num barco, na tábua do barco, você está indo para lá. Diga, você não vai morrer. De novo, você não vai morrer. Você não vai ficar sem provisão. Você não vai ficar sem recursos. Você não vai ficar... Ei, deixa eu te dizer. Ai, meu Deus do céu, irmão. Que coisa forte. Então, Paulo disse tudo isso, mas os marinheiros olharam, estava perto de uma terra, e pensaram em se salvar. Olha que coisa forte. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando o lança-prumo, acharam 15 braças. É porque essa linguagem é uma benção. Está pensando que é braço, né? Mas não é não. É outra coisa. Versículo 29. Essa tradução, só Jesus, meu irmão. E temendo ir em alguns lugares rochosos. Porque o que é que eles estavam pensando? Está perto demais de terra e lugares rasos. Se bater, vai romper o barco, todo mundo morre. Era o medo deles. Então olha o que eles pensavam. Lançaram da popa 4 âncoras, desejando que visse o dia. O dia não tinha chegado ainda. Versículo 30. Vou encerrar aqui. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel. Pô, que linguagem é essa, velho? Eu não sei que bexiga é batel. Já tendo deitado o batel ao mar, a âncora, velho. Entendeu? Negócio para pescador. Mas essa linguagem está só Jesus, viu? Eu vou ler na minha. Não, desisto. Negócio de batel. Quem está hoje é Gui, viu, Cléo? Cara de Gui. Nossa, tá sério lá atrás, vamos? Ah, mudou? Foi. Procurando por uma marinheiro fugir, já deitado. Esse batel tá de todo jeito aí, velho. Que batel, viu? Tá batel mesmo. Mas eu tenho a Oliver Tree. Ah, agora. O batel é o bote, vê? Quem era o batel? O bote. Eu estava querendo essa palavra faz tempo. Achar o bote, aí acha um batel. Aí eu vou dizer, porque solta o batel. Quem vai entender o que é batel? Ninguém. Então, nisto os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram o bote no mar. Você sabe que no navio tem bote salva-vida, é ou não é? Estou encerrando, 1 minuto. Tem um bote salva-vida, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí o que é que os cabas pensaram? Arriaram o bote ao mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Estavam inventando uma história para tentar escapar. Olha o versículo 31. A gente sempre está tentando escapar daquilo que é para ficar. Porque 2 coisas acontecem. Quando não consegue mais controlar, tenta fugir, ao invés de descansar. Não tenta fugir, descansa em Deus. Fugir de situações não resolve elas. Deus não fez armadura para tuas costas.
Deus nunca quer que você corra, Deus quer que você enfrente, mas enfrente com a graça e o favor dele. Pega no ombro de alguém e diga: seja o que for que a gente vai passar, a gente vai passar consciente de quem está conosco. A gente vai passar debaixo da graça, da sabedoria, da provisão e do amor de Deus, protegidos no coração e na alma, felizes e bem. E alguém vai dizer: se acabou, não, agora é que está feliz. Porque quando a gente pensa que acabou, Deus tem a palavra final. Pega no ombro de alguém e diga: aguenta firme, rapaz. Diga: não vai se acabar é nada. Tem aparência que vai se acabar, mas no reino do Espírito, para você quando é o fim, para Deus é o início. As áreas baixas são plataformas. E olha que coisa forte. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Paulo entendeu que se a galera se salva, todo mundo ia morrer. Então Paulo diz o quê? 31, 32. Então os soldados cortaram o quê? Paulo antes disso mandou uma ordem: cortem as cordas. Cortem as. De novo, cortem as. Vem cá, eu estou numa posição de perigo, eu estou com medo de uma situação. Qual a tendência minha? Tentar me salvar, justiça própria, salvar a si mesmo. Então a gente desce os botes da carne, os botes das obras humanas, e dizemos assim: eu vou escapar. Mas não ia comprometer tudo. Quando você bota sua mão em algo que Deus está realizando um milagre, você estraga o processo, você atrapalha o que Deus está fazendo. É como alguém fazendo uma massa de bolo e você colocar óleo ou colocar areia. Não tenha medo. Se Deus deu uma palavra, fica no navio. Se Deus te deu uma palavra, fica no navio. Não tenta se salvar. O que é tentar se salvar? É justiça própria. É não confiar no que Deus disse. É tentar fazer do seu jeito. E olha o que é que Paulo disse: corta as cordas. Pega no ombro de alguém e diga: oh, essa noite Deus está falando para você. Está na hora de cortar as cordas da sua justiça própria. Está na hora de você tentar parar de controlar, tentar parar de se salvar, e está na hora de se render e confiar que Deus está fazendo algo muito maior nessa situação, e que nada será perdido. Paulo disse: ninguém vai se perder. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Pega no ombro de alguém e diga: solta tudo. De novo, diga: solta tudo. Diga: solta toda a tua justiça própria. Solta tudo aquilo que toda a tentativa que você usou para tentar se salvar, para tentar resolver, para tentar construir, segurar alguém, fazer coisas. Fica de pé em nome de Jesus. Vem o louvor.